Boa noite, irmãos. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos. E graças a Deus Ele nos concede essa segunda oportunidade de estarmos juntos aqui nesse segundo culto bíblico no lar, onde nós vamos nessa noite louvar ao Senhor, falar com Deus por meio da oração. Nós vamos também ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, eu, minha família e eu, junto com vocês aí nas suas casas, juntos nessa comunhão dos santos, vamos louvar a Deus, render graças ao seu nome e exaltar, reconhecer a sua grandeza sobre nós e sobre todas as coisas. Nesse momento vamos começar o nosso culto a Deus, louvando ao Senhor. Vamos começar louvando a Deus, mas orando, porque nós louvamos a Deus, reconhecemos a sua grandeza e reconhecemos a sua graça e a sua soberania, orando ao Senhor. Quero dar boa noite à minha sogra, a irmã Ivonete Lira, também a irmã Luzinete, que também está entrando aí, para estar junto conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, Senhor, o teu nome, engrandecemos o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos conceder essa segunda oportunidade de culto, onde nós estamos, Senhor, aqui, minha família e eu, e meus amados irmãos, irmãs, cada um na sua casa, estamos na comunhão com Deus, rendendo graças e louvores ao seu nome. Pai, recebe a nossa adoração, não em nosso próprio nome, mas no nome do Senhor Jesus. Recebe nossas orações, louvores e fala conosco nesta noite por meio da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós falamos contigo, Senhor Deus. Nessa oração entregamos esse culto a ti, consagramos esse culto a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos nesta noite, vamos começar com louvores e adoração. Boa noite à irmã Leninha Freitas, a irmã Maria Marques, a irmã, que é a irmã Saúde, nós conhecemos como a irmã Saúde, a esposa do irmão Ribamar, que são congregados da nossa igreja, da nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Também a Pedro, a irmã Maria de Jesus, a todos os irmãos que estão conosco. Deus vos abençoe e vamos nesta noite louvar ao Senhor. Grande é o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és Amém. meu abrigo. Grande é o Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Amém. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Grande é o o Senhor. Deus da minha salvação. És
Louvado seja Deus. Deus, Ele é aquele que está no trono, regendo todas as coisas, governando todo o universo, né? É aquele que está na história governando o mundo. É aquele que sustenta todas as coisas. E é esse Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos juntos nesta noite para engrandecer o seu santo nome. Como leitura devocional, irmãos, parte da nossa liturgia, quero deixar claro que esse culto que nós estamos realizando é um culto da congregação presbiteriana do Morro da Esperança, aqui em Teresina. E como cada um está no seu lar, louvando a Deus e exaltando ao Senhor Jesus, então nós estamos aqui juntos, mas esse culto é em nome de Cristo, mas é promovido pela congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Vamos abrir no Salmo 19, como leitura devocional, Salmo 19. Boa noite, a irmã Rosângela Romão, que está conosco, membro da nossa igreja, junto com meus amados irmãos que compõem a congregação e outros demais irmãos que estão conosco. Salmo 19, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 10. Salmo 19, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Salmo 19, ele mostra a excelência da criação de Deus e também a excelência da palavra de Deus, pois a criação e a palavra revelam o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas. E esse Deus que nós estamos louvando nesta noite, o verdadeiro Deus, o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Vamos, nesse momento, irmãos, cantar o hino do nosso inário. Vamos cantar o hino 11 do nosso inário. Os irmãos que têm os inários, os irmãos abram no hino 11. Você que tem inário na sua Bíblia, vamos cantar a Santíssima Trindade. Um hino muito conhecido dos irmãos. É um hino muito profundo e muito bíblico também. Vamos cantar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu
Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano é, Celso Criador. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Vamos ler os 10 mandamentos. Quero dar boa noite e a graça e a paz ao diácono Luizinho, da Igreja Reformada, que está conosco, está louvando a Deus e está cultuando ao Senhor, mesmo no seu lar, com a sua família. Está conosco. Deus te abençoe, diácono Luizinho, Luiz Carlos, muito amigo da nossa família. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue te abençoando. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo 20, dos versos 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, dos versos 1 até o verso 17. Depois dessa leitura, nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus perdão por nossos pecados. Na medida que eu vou ler o texto, os irmãos vão acompanhando nas suas Bíblias e meditando na palavra de Deus, que é a lei do Senhor, a lei perfeita, a lei da liberdade. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Vamos lá. Nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, nesse momento vamos orar ao Senhor. Acabamos de ler a lei de Deus, a lei do Senhor, essa lei que fala aos nossos corações. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus perdão por nossos pecados.
Senhor Deus amado, Deus eterno, pedimos a Ti, Senhor Deus, perdão por nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós. Essa lei, ela aponta para a beleza do Senhor, para a sua perfeição moral, e ela nos revela o quanto nós somos pequenos pecadores, miseráveis pecadores, o quanto a nossa natureza humana era tão caída, Senhor, pois ela aponta para a santidade de Deus e aponta também para as nossas falhas, as nossas transgressões. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nele nós encontramos a redenção, em Jesus nós encontramos a nossa salvação e a nossa restauração, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado, Pai, pela graça, por ter enviado o Teu Filho amado, Jesus Cristo, e por ter nos escolhido na eternidade para ser Teu povo, ou parte do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos cantar mais outro louvor e depois vamos cantar um hino, mais um hino também do nosso inário Novo Cântico. Vamos cantar mais outro louvor. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém, irmãos. Graças a Deus, mais um louvor ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor do nosso inário Novo Cântico, o inário presbiteriano Novo Cântico, o hino 17. O hino 17 tem por título Deus seja louvado. E é o que nós estamos fazendo nesta noite, louvando a Deus e engrandecendo o seu bendito e glorioso nome. Vamos cantar o hino 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios, obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus merece. canta e não cesse o seu louvor, de Todo seja sempre exaltado, e cante a igreja
vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos partir para a mensagem da palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, a narrativa de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler aquela conhecida passagem do apóstolo Paulo lá em Atenas, o discurso que Paulo teve em Atenas. Atos dos Apóstolos 17, a partir do versículo 16 até o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 16 até o versículo 31. Depois vamos orar ao Senhor e vamos pedir a sua bênção, a iluminação e a compreensão da sua palavra nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 16 até o 31, Atos 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isto. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que a todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amados, vamos orar. Vamos pedir a Deus a iluminação para o entendimento da palavra do Senhor. Vamos orar.
Senhor Deus, nosso Pai, teu povo aqui presente, Senhor, minha família e eu e os irmãos que estão nos seus lares, cultuando a Deus junto conosco. Estamos todos juntos, Pai, falando contigo, pedindo a tua graça, a tua bênção sobre a mensagem nesta noite. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, nos consola, nos exorta, nos edifica, nos repreende, segundo a tua vontade. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o autor da narrativa do livro de Atos, como os irmãos bem sabem, é o evangelista Lucas, ou médico Lucas. Lucas, ele escreveu tanto o seu evangelho, como também Lucas escreveu a narrativa de Atos dos Apóstolos. Interessante que a narrativa do livro de Atos, a primeira parte, ele fala da experiência de Pedro pregando o evangelho e fazendo a obra do Senhor. E a outra parte, ele trata acerca das viagens de Paulo e da experiência que Paulo teve. E com certeza Lucas estava com esses homens, com eles no momento em que toda essa história se desenrolou. E por inspiração do Espírito Santo, Lucas ele escreveu todas essas narrativas aqui. Quando chegamos aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo chega em Atenas. Atenas era uma cidade que Paulo ele ouvia falar. Paulo, desde pequeno, ele ouvia falar da grandeza de Atenas. Era o centro da sabedoria da época. Foi por lá que percorreu nas ruas de Atenas Platão, Sócrates e Aristóteles, considerados os 3 grandes filósofos que esse mundo já teve. E é de lá, nessa cidade de Atenas, era uma cidade bonita, era uma cidade que tinha belas arquiteturas, era conhecida do mundo da época como o berço da sabedoria, da filosofia humana. E foi lá que Paulo estava lá. Na realidade, a intenção de Paulo era ir para Macedônia. E Paulo, ele passou por Atenas e ele estava esperando justamente Silas e Timóteo. E ele chegou em Atenas e, como diz aqui o versículo 15 do capítulo 17 de Atos, assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com Paulo. Então Paulo empreendeu essa viagem e alguns irmãos deixou Paulo em Atenas e regressou, e também levaram o pedido de Paulo, de que Paulo estava esperando em Atenas tanto Silas como Timóteo. Mas o que eu quero chamar a atenção nossa nesta noite é para alguns fatos que está descrito aonde nós lemos nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero destacar as reações de Paulo, ou as reações de Paulo em 4 estágios em que ele estava em Atenas. Então vamos, em primeiro lugar, o que foi que Paulo viu em Atenas? Pois ele estava esperando esses homens lá, e Atenas, como eu falei, era um lugar belo, era um ponto turístico, era um porto comercial também, então tinha belezas arquitetônicas. Era uma cidade muito bonita. Agora, o que chamou a atenção de Paulo não foi a arquitetura, não foi as artes, não foi as flores, não foi nada de Atenas, a não ser, o que chamou a atenção de Paulo foi a
idolatria. Foi o que Paulo viu ali. O verso 17 diz assim: enquanto Paulo os esperava Timóteo e Silas, esperava em Atenas, o texto diz: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, o que foi que Paulo viu? Paulo não ficou impressionado com as artes. Paulo não ficou impressionado com a sabedoria dos filósofos, dos estoicos e dos epicureus, que eram classes de filósofos. Inclusive, eles tinham opiniões diferentes, os estoicos e os epicureus. Eles eram muito conhecidos da época, eram duas classes filosóficas. Então não foi isso que chamou a atenção de Paulo. O que chamou a atenção de Paulo nessa cidade, meus amados, foi a idolatria. A palavra revolta aqui é algo que no grego é muito forte isso. Então o que chamou a atenção de Paulo foi o seguinte: a idolatria da cidade de Atenas era muito grande. Os historiadores dizem que existia mais deuses do que homens lá em Atenas. Então era um panteão de deuses. Era o deus Olimpo, o deus Apolo, o deus Júpiter, o deus Vênus, o deus Mercúrio, o deus Baco, o deus Netuno, o deus Diana e o deus Esculápio, além de outros e outros e outros deuses. Então Paulo, ele era um cristão zeloso, era um pregador fiel, era um evangelista esmerado, era um homem que amava a Deus. Paulo tinha um zelo por Deus muito grande. Então o que deixou Paulo, o que Paulo viu nessa cidade, em primeiro lugar, foi a idolatria muito grande. Em vez de Paulo ficar impressionado com outras coisas, ele ficou impressionado com o número de deuses que existia em Atenas. Em segundo lugar, ainda no versículo 16, diz assim: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O espírito de Paulo se revoltava, meus amados. O texto diz que a palavra revolta aqui é ira mesmo. Paulo, ele ficou irado, ele não perdeu o seu controle em face da idolatria dos homens, mas Paulo ficou revoltado. É como que Paulo tivesse um zelo por Jesus. Paulo conhecia Jesus, Paulo teve experiência com Jesus, Jesus é Deus. Paulo teve até a oportunidade de ir para o terceiro céu. Então, Paulo tinha uma profunda comunhão com Deus, Paulo conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, Paulo sabia quem era o Deus a quem ele estava servindo, ao Jesus que ele estava servindo, ele tinha um zelo muito grande pelo nome de Deus. Entretanto, quando Paulo ele chegou nessa cidade que viu, o seu espírito se revoltou. Paulo ficou irado. E ele viu a cegueira nessa cidade era muito, muito grande. A terceira reação de Paulo, o que foi que Paulo fez? Primeiro nós vimos o que foi que ele viu. Ele viu a idolatria reinante, versículo 16. Versículo 16, a parte B, em segundo lugar, o que Paulo sentiu? Ele sentiu revolta, ira, ciúmes. No sentido ciúme, zelo, né? Ele queria que o povo adorasse um verdadeiro Deus e não outros deuses. Em terceiro lugar, o que foi que Paulo fez? Ele dissertava. Vamos ler o versículo 17 e versículo 18. Por isso, em face de toda a idolatria que ele viu lá, por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O que foi que Paulo fez? Paulo, ele pregava, ele dissertava, em primeiro lugar, aonde? O texto diz:
que Paulo tinha um costume que quando ele ia numa cidade, Paulo ia para a sinagoga no dia de sábado. Pois em Atenas tinha uma sinagoga. Então Paulo, ele estava dissertando, pregando, debatendo com judeus e gentios, judeus que seguiam o judaísmo e gentios que também seguiam o judaísmo. Então, na sinagoga, Paulo, aos sábados, ele dissertava, ele defendia Jesus, ele falava de Jesus, ele pregava o evangelho e ele argumentava acerca do verdadeiro Deus. Em segundo lugar, Paulo também, ele pregava nas praças ou no mercado. E como é que ele fazia isso? Quando ele fazia isso? Todos os dias. Paulo pregava, veja, Paulo pregou, ele dissertava na sinagoga para judeus e gentios piedosos e também na praça. Paulo também, ele não perdia tempo. Paulo poderia ficar passeando por Atenas, conhecendo os pontos turísticos de Atenas. Paulo talvez poderia ir para os teatros de Atenas. Atenas era uma cidade que tinha Jogos Olímpicos, né? Tinha Jogos Olímpicos, então tinha muita atração em Atenas. Paulo poderia ficar ouvindo a sabedoria dos filósofos da época. Ele poderia ficar lá no Areópago aprendendo da sabedoria daqueles homens, da filosofia da época. Mas não, Paulo ele estava aproveitando o tempo em que estava esperando Silas e Timóteo para anunciar, dissertar, pregar o evangelho, tanto na sinagoga como nas praças. E ele fazia isso não só uma vez. O texto diz que ele dissertava, ele também ia para as praças todos os dias. Então, todos os dias, Paulo estava lá, dissertando, evangelizando, falando a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo pregava. O tema de Paulo, da pregação de Paulo, era Jesus e a ressurreição de Jesus. E no versículo 18, Lucas ele vai citar duas classes de duas escolas filosóficas. Era a escola dos filósofos epicureus e estoicos, e contendiam com ele, né? Esses homens, eles contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Veja, Paulo, ele além de ele ficar chateado com a idolatria, vendo todos os deuses sendo adorados por esses homens, Paulo ele ia para as sinagogas, Paulo ia para as praças. Então Paulo, ele além disso, ele pregava para três classes de pessoas. Paulo ele era um homem muito preparado. Ele pregava para os judeus. Paulo conhecia a doutrina judaica e Paulo era preparado no conhecimento do judaísmo e no conhecimento do cristianismo. Então Paulo tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, da prática do Antigo Testamento, como também Paulo ele era muito preparado no argumento acerca de Cristo Jesus, ou da doutrina cristã. E também Paulo ele pregava para os transeuntes da praça. Pois nessa praça onde Paulo ia todos os dias, existiam mercados. Os mercados eram um lugar muito povoado, era um lugar que tinha muita gente. Era um lugar que tinha muita gente. Ele aproveitava para mostrar a idolatria, quem era o verdadeiro Deus de fato. Então o que é que acontece? Esses filósofos perguntou assim: quem quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Esses filósofos estavam pensando que Paulo estava pregando acerca de dois deuses. Ele dizia que um Deus era Jesus e outro Deus chamado ressurreição. Então até isso eles entendiam errado o que Paulo estava falando. Então quando nós vamos para o quarto ponto, em primeiro lugar nós ouvimos o que Paulo viu, a idolatria reinante. Segundo lugar, o que Paulo sentiu? Ele sentiu revolta, ira em meio àquela idolatria. Terceiro lugar, o que Paulo fez? Ele dissertava a palavra de Deus na sinagoga, nas praças e para os filósofos. Em quarto lugar, o que Paulo disse? Nós vamos ver isso dos versículos 19 até o versículo 21. O que é que diz? Foi o que Paulo falou.
Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. As últimas novidades. Então, a fama de Paulo, a pregação de Paulo, o que Paulo falava, o que ele pregava, ensinava, os argumentos de Paulo acerca de Cristo e da ressurreição, isso começou a chamar a atenção e começou a se espalhar lá em Atenas. Então ele foi chamado para ser perguntado acerca das últimas notícias ou da doutrina que ele estava falando. Então, esses homens, eles não dispensavam conhecimento, eles valorizavam o conhecimento. E Paulo se tornou popular nessa cidade. Ele era um missionário que passou a ficar conhecido por ser pregador de deuses estranhos. Que deuses estranhos era esse? Que os filósofos estoicos e epicureus queriam saber que tipo de Deus era esse. Que última novidade é essa? Deus abriu uma oportunidade para o apóstolo Paulo evangelizar lá no Areópago. Paulo era um homem preparado para pregar numa sinagoga. Paulo ele era preparado para pregar para as pessoas simples do mercado e das praças de Atenas. Como também Paulo ele era um homem muito preparado para argumentar, para falar, para ser um apologeta da fé cristã no meio dos homens sábios da época. Pois Areópago era um local onde era como se fosse o Senado da época. Era um local onde eles julgavam as causas, era um local onde os filósofos se reuniam para discutir sabedorias, discutir assuntos a respeito da própria cidade de Atenas. E era também um lugar que discutiam áreas administrativas da cidade, além de ouvir sabedorias e trocar ideias. Então Paulo ele estava no meio desses homens e essa foi uma oportunidade que Deus abriu para Paulo pregar o evangelho. E o que é que diz aqui a partir do versículo 22? O que é que diz? Então Paulo, o apóstolo Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, 2 pontos. O que foi que Paulo disse? Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Essa palavra acentuadamente religiosos é como que Paulo estivesse dizendo o seguinte: senhores atenienses, eis que eu percebo que vocês adoram muitos deuses. Vocês são muito religiosos ao ponto de adorar vários deuses. E diz a história, alguns historiadores comentando esse texto aqui, diz que os filósofos que eram adoradores de vários deuses, ou os habitantes de Atenas eram adoradores de tantos deuses, eles adoravam tantos deuses que ele não queria que nenhum deus ficasse de fora. A ponto de dizer o seguinte: olha, para que esse Deus que a gente não conhece venha e se irar contra nós, nós vamos adorar até o Deus que a gente não conhece. Ou seja, para que nenhum Deus possa agir com ira sobre nós, para que a gente não seja punido por qualquer outro Deus que a gente não conheça, então nós vamos adorar até o Deus que a gente não conhece. Então tinha vários altares, vários deuses, deuses de tudo que você imaginar, pois os estoicos, né, e epicureus, justamente os estoicos, eles eram panteístas, eles adoravam tudo, para ele era Deus. Então esse povo, ele adorava vários deuses. Veja aqui o que é que diz aqui. A prova é que diz aqui o versículo 23. Porque passando e observando, veja, Paulo passando e observando lá no Areópago e na cidade, passando e observando os objetos de vosso culto,
encontrei também um altar no qual está escrito em letras garrafais: ao Deus desconhecido. Aí veja a oportunidade, as portas que Deus abriu para Paulo pregar o verdadeiro evangelho. E a partir do versículo 24, Paulo vai discorrer, Paulo vai explicar quem era o verdadeiro Deus, a quem ele servia. Aí diz assim: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é certamente aquele que eu vos anuncio. A partir do versículo 24, Paulo ele vai desvendar o mistério, ele vai falar abertamente para os filósofos o Deus a quem eles adoravam sem conhecer. A partir do versículo 24, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em primeiro lugar, nesse versículo 24, Paulo está apresentando um Deus criador do universo. Paulo ele está pregando e anunciando o Deus criador do universo. Interessante que esse Deus que é criador do universo, Paulo diz no versículo 25 o seguinte, veja: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, fez o mundo e tudo que nele existe, não é? Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo o seguinte: o Deus que eu prego, ele não vive preso dentro de um santuário, não. Ele governa todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que é criador de tudo e de todos. E Paulo ele vai começar a mostrar quem é esse Deus. Aqui no versículo 25 diz o seguinte: esse Deus que é criador do céu e da terra, ele não é servido por mãos humanas. Ou seja, Deus ele não precisa de vocês para viver, para ser quem ele é. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisaste. Por quê? Aí Paulo responde: pois ele mesmo, esse Deus que não precisa de vocês, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, inclusive a vocês atenienses. Ele dá vida, respiração e tudo mais. Esse é o Deus que Paulo está apresentando, é o Deus que eles não conheciam e que eles conhecerão a partir do dia que Paulo começou a anunciar. Então, no versículo 25 aqui, Paulo está mostrando que Deus ele é o mantenedor da vida. No versículo 24, ele apresenta Deus como criador do universo. No versículo 25 que nós lemos, ele é o Deus que ele é o Deus mantenedor. Ele é o criador e é o mantenedor da vida. Como é que ele mantém a vida? Aqui ele fala a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele dá vida, respiração e tudo mais. Então ele criou o homem, criou o céu e terra, e ele mantém esse homem com vida, com respiração e tudo que esse homem precisa, e tudo mais. Em terceiro lugar, do versículo 26 a 28 de Atos 17, Paulo está apresentando o Deus que é governador de todas as nações. Em primeiro lugar, ele apresentou Deus como criador do universo. Em segundo lugar, o Deus que é mantenedor da vida. E em terceiro lugar, dos versículos 26 a 28, ele está apresentando o Deus que é governador de todas as nações. Leiamos os versículos 26 a 28, parte A. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então veja, Paulo aqui ele está mostrando
de mostrar um Deus que é criador, mantenedor, e um Deus, ele está mostrando agora um Deus que governa todas as coisas. O que é que ele diz? Ele de um só fez toda a raça humana. Por meio de Adão, ele fez toda a raça humana. E além disso, o que é que aqui mostra? Fez toda a raça humana com o propósito de habitar sobre a face da terra. E esse Deus, que é o Criador, ele é o mantenedor e governador, ele fez tudo isso e ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, tanto o homem como a criação, eles têm um certo limite. Para buscarem a Deus, se porventura está tendo, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Aí o que é que Paulo diz? Nesse Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E nos movemos assim, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, Paulo ele está mostrando a esses homens que o Deus que eles não conhecem é o Deus que é criador, é o Deus que é mantenedor, é o Deus que é governador das nações, e em quarto lugar, no versículo 28, parte B, é o Deus Pai dos seres humanos. Ele é o criador das suas criaturas, é o Pai da criação. Ele fala o seguinte, porque dele também somos geração. Essa palavra somos geração é que ele é o Pai da criação de todas as coisas. Em quinto lugar, nos versículos 30 e 31, Paulo ele está mostrando que esse Deus também, ele é o juiz do mundo. Ele vai julgar o mundo. Então Paulo ele está mostrando quem é Deus para esses homens. Só relembrando, os versículos 24 de Atos 17, ele mostrou Deus como Criador. Segundo lugar, versículo 25, ele mostrou a esses homens que Deus é o mantenedor da vida. Em terceiro lugar, Deus é o governador de todas as nações. Em quarto lugar, Deus é o Pai da sua criação. Em quinto lugar, no versículo 30 e 31, que vamos ler agora, ele está mostrando esse mesmo Deus como o juiz de todas as coisas, ou o juiz do mundo. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância do homem, ou da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo aqui, ele termina o seu argumento lá no Areópago, em quinto lugar, mostrando que esse Deus que é criador, que é mantenedor, que é governador, que é aquele que criou todas as coisas, que é Pai da criação, ele vai julgar o mundo, ele vai julgar os homens, ele vai julgar as nações. E Paulo aqui está chamando esses homens ao arrependimento, pois toda pregação fiel, ela deve chamar os homens ao arrependimento. Ela deve ter o elemento do arrependimento. Paulo aqui está chamando esses idólatras a um profundo arrependimento a esse Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele aproveitou a oportunidade, meus amados, para pregar o Evangelho. O que é que nós devemos aprender de tudo que nós ouvimos nesta noite? Em primeiro lugar, será que a idolatria da sua cidade lhe incomoda? A cegueira lhe incomoda? Será que a imoralidade espiritual, porque existe a imoralidade praticada por meio do corpo, mas também existe a imoralidade espiritual, a idolatria, a prostituição espiritual. Esses homens, eles adoravam
vários deuses, vários deuses, vários deuses. E isso deixou Paulo irritado. Em primeiro lugar, será que a idolatria tem perturbado, você ter ficado triste e revoltado com tanta idolatria na sua cidade? Em segundo lugar, será que você tem aproveitado a oportunidade para evangelizar? Pois diz o texto que Paulo ele pregava na sinagoga, pregava nas praças todos os dias, e Paulo pregava também lá no meio dos filósofos. Ele pregava para os judeus, gentios piedosos, pregava para os transeuntes, os comerciantes lá da cidade, e pregava para os homens sábios da época. Paulo era um homem muito preparado. Terceiro lugar, será que você aproveita as oportunidades e as brechas que Deus abre para você pregar o Evangelho? Paulo teve essa oportunidade. Ele viu a oportunidade quando esses homens pegaram Paulo e disse: me diga quem é esse Deus que você anuncia. Paulo se levanta no Areópago e prega o Deus verdadeiro para aqueles idólatras. E Paulo anuncia o Deus verdadeiro. Paulo ele fala do Deus que ele serve. E esse Deus que Paulo pregou é o Deus que vai julgar. Esse Deus se chama Jesus Cristo. Ele vai julgar os vivos e ele julgará os mortos. Tanto os vivos como os mortos estarão diante dele. Prestarão contas de toda a sua vida. Tudo que fez por meio do corpo, de bom ou de ruim, serão julgados, um por um. E esse julgamento estará descrito no capítulo 25 de Mateus. E esse julgamento também está descrito no capítulo 20 de Apocalipse. Pois esse varão que foi traspassado, esse varão que foi crucificado na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, devemos pregar o Evangelho. Devemos aprender quem é Deus por meio da sua palavra. Deus, ele está concedendo oportunidade para mim e para você. Você pode dizer: não, mas como é que eu vou pregar? Deus, ele abriu as portas da tecnologia. Você prega no Facebook, ou você tem as redes sociais para mandar versículo para os seus amigos. Você tem amigos que não é crente, você tem parentes que não é crente, você pode evangelizar eles usando textos bíblicos. Se você tiver um amigo seu no Japão, você manda uma mensagem agora, a mensagem chega. Minha mãe mora na Alemanha, eu mando mensagem para ela, eu evangelizo ela, eu mando mensagem para ela. A mensagem chega com frações de milésimo, muito rápido. Você manda uma mensagem hoje, e a mensagem ela se espalha, irmãos. As redes sociais é um meio de você pregar o Evangelho, anunciar o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa fortalecer nossas vidas, que possamos ser bons evangelistas, que possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para pregarmos o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque Deus nesses últimos dias chama os homens ao arrependimento. Porque haverá um dia em que Jesus ele não estará mais como Salvador, mas estará como juiz para julgar os vivos e os mortos não arrependidos. E o juízo é sem misericórdia. Todos serão julgados. Aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que ouviram o Evangelho, que não deram ouvido ao Evangelho, serão julgados um por um, segundo as suas obras. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, cai sobre nós a responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Recai sobre nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Estamos vivendo num momento de pandemia, onde muitas pessoas estão morrendo. Estão morrendo crentes e descrentes em meio a essa pandemia.
Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos livre. Que Deus nos dê força para pregar o Evangelho. Que Deus nos conceda vida para pregar o seu Evangelho. Isso vai passar. Se Deus quiser, em breve a congregação do Morro da Esperança será reaberta. A congregação, vamos voltar a nos reunir na congregação do Morro da Esperança. E não só lá, mas as igrejas presbiterianas e as demais igrejas espalhadas pelo Brasil serão abertas. Vamos aproveitar o Evangelho. Pois nessa época, muita gente vai querer ouvir o Evangelho. Muita gente vai visitar as igrejas, porque estão com seus corações quebrados, estão quebrados de tanta quarentena, de tanta quarentena, de tanta quarentena. E a irmã Rosângela está dizendo, meu marido está assistindo o culto. Louvado seja Deus. Deus tem seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. Deus, ele faz isso. Deus faz isso. Ele toca nos corações. Pregamos o Evangelho. Anunciamos Jesus. Pois Ele está voltando. Que Deus vos abençoe. Amém. Vamos aproveitar, vamos cantar mais o último hino. Vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus. Depois nós vamos fazer a oração final. De todas as tribos, dos povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Amém. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Grande é o Senhor. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Grande é o Senhor. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós não nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Grande é o Senhor, nosso Deus. Nossos talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A irmã, deixa eu só ler algo que a irmã Luzinete Clavina colocou. Ela colocou o seguinte: tem algo que eu nunca esqueço. Entrei no ônibus e comecei a pregar e foi um tal de glória a Deus, aleluia. Muita gente que glorificou a Deus e eu quase não percebia que um homossexual se converteu. Interessante, né? A irmã entrou no ônibus, começou a falar de Jesus e tinha um homossexual que estava precisando de ouvir aquelas palavras. E ela escreveu que um homossexual se converteu dentro do ônibus, Deus usou ela e ele, no mínimo, começou a chorar e entregou a sua vida para Jesus. E também temos alguns pedidos de oração que a irmã Rosângela Romão, da nossa congregação, vamos orar pelos seus familiares, pelo trabalho do seu esposo, para que Deus abençoe o trabalho dele e multiplique, né? E Deus há de suprir, minha irmã, toda a necessidade, porque Deus é fiel, Ele guarda a nossa vida, Ele protege a nossa vida. Então, Deus, Ele há de providenciar, Deus, Ele há de continuar nos abençoando e derramar da sua graça. Então vamos orar pelos nossos irmãos da nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança e pelos meus amados irmãos que estão presentes aqui, né? Pelos membros congregados da nossa igreja, pelos irmãos que estão convidados aqui, a Vera Lúcia, a irmã Luzinete Clavina e aos demais irmãos que estão conosco aqui, tá bom? O Pedro, a irmã Maria de Jesus, esses meus amados irmãos, que eu estou com muita saudade de vocês,
dos meus irmãos lá na congregação. Estamos juntos, eu tenho com muita saudade, confesso que não está sendo fácil fazer culto online, mas, se Deus quiser, em breve estaremos juntos cultuando ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bênção sobre nós. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Acabamos, Senhor, de ler e de ouvir a mensagem da Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, assim como Tu usaste o apóstolo Paulo, Senhor, usa cada um de nós, Pai. Nos ajuda a sermos bons evangelistas, discípulos de Jesus. Ó Pai eterno, aplica essas verdades em nossos corações, Senhor, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Ó Deus, quero te apresentar a nossa irmã Rosângela Romão, da nossa congregação. Abençoa ela, o seu esposo, seus familiares, seus filhos e filhas. A sua filha que está gestando, Senhor Deus, sua netinha, seus netos, seus genros. Abençoa essa família maravilhosa, Pai. Ó Deus, entra com providência de salvação no seu lar, transformação, conversão. Que teu Espírito Santo se mova nesse lar, Pai. Ó Deus amado, também pelos nossos amados irmãos da nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Quero te apresentar a nossa irmã Maria de Jesus, a Pedro, a seus familiares. Ó Senhor Deus amado, o irmão Ribamar, sua esposa de saúde, Paula, Antônio. Ó Deus, irmão Roberto e sua família, irmã Suzana, sua mãe, sua filha. Ó Senhor Deus, a irmã Luz Neto Clavina, a irmã Vera Lúcia, Senhor Deus, aos demais irmãos que estão conosco. Ó Deus amado, Deus eterno, abençoa nossas vidas, derrama da Tua graça. Pai, nós te colocamos também os nossos adolescentes, os nossos jovens e crianças da Escola Bíblica Dominical, Senhor, projeto Resgate, Pai, o projeto de arte que nós temos pelo irmão Ribamar, que está à frente desse trabalho. Ó Senhor Deus, o trabalho de evangelismo, que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Deus nos ajuda, nos abençoa, nos dá estratégia e sabedoria para que possamos anunciar o nome do Senhor Jesus. Pai, nos dá uma boa noite e um bom descanso a cada um de nós. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aos meus amados irmãos da congregação do Morro da Esperança. Estou com muita saudade de vocês. Que Deus derrame da sua graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.